O desejado de todas as nações. Capítulo 10. A voz do deserto. Este capítulo se baseia em Lucas capítulo 1, versos 5 a 23, versos 57 a 80 e capítulo 3, versos 1 a 18, Mateus 3, 1 a 12 e Marcos 1, 1 a 8. Dentre os fiéis de Israel, que desde longo tempo esperavam a vinda do Messias, surgiu o precursor de Cristo. O idoso sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel eram ambos justos perante Deus. E em sua vida tranquila e santa, brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias maus. A esse piedoso par foi dada a promessa de um filho, o qual havia de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Zacarias habitava nas montanhas da Judéia, mas fora a Jerusalém para ministrar uma semana no templo, serviço requerido 2 vezes por ano dos sacerdotes de todas as turmas. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Achava-se ele no altar de ouro, no lugar santo do santuário. A nuvem de incenso ascendia perante Deus com as orações de Israel. Súbito, sentiu-se consciente da presença divina. Um anjo do Senhor achava-se em pé, à direita do altar do incenso. A posição do anjo era uma indicação de favor, mas Zacarias não reparou nisso. Por muitos anos orara pela vinda do Redentor. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. A misericórdia de Deus, porém, parecia-lhe demasiadamente grande para ele acreditar. Encheu-se de temor e condenação própria. Foi, no entanto, saudado com a alegre promessa: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Zacarias bem sabia como fora dado a Abraão um filho em sua velhice, porque ele crera fiel àquele que prometera. Por um momento, porém, o velho sacerdote volvera os pensamentos para a fraqueza da humanidade. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. Que contraste entre essa incredulidade e a fé simples e infantil de Maria, a donzela de Nazaré, cuja resposta ao maravilhoso anúncio do anjo foi: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. O nascimento de um filho a Zacarias, como o filho de Abraão e do de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual, verdade que somos tardios em aprender e prontos a olvidar. Somos, por nós mesmos, incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda alma submissa e crente. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e nós somos habilitados a realizar as obras da justiça.
À pergunta de Zacarias, disse o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que se devia estender até a vinda de Cristo. O conhecimento de que o fim desse período estava próximo movera a Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Agora, o próprio mensageiro, por meio de quem a profecia fora dada, viera anunciar o seu cumprimento. As palavras do anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa a posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. Daniel 10, 21. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse: Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, 1. E a João o anjo declarou: Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22, 9. Maravilhoso pensamento que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Zacarias exprimira dúvida quanto às palavras do anjo. Não falaria outra vez enquanto elas não se cumprissem. Eis, disse o anjo, que ficarás mudo, até o dia em que estas coisas aconteçam. Era dever do sacerdote, nesse serviço, orar pelo perdão dos pecados públicos e nacionais e pela vinda do Messias. Quando, porém, Zacarias tentou fazer isso, não podia emitir uma palavra. Saindo para abençoar o povo, falava por acenos e ficou mudo. Haviam-no esperado muito e começado a temer que houvesse sido ferido pelo juízo de Deus. Mas ao sair do lugar santo, seu rosto resplandecia com a glória de Deus e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. Zacarias comunicou-lhes o que vira e ouvira, e, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Pouco depois do nascimento da prometida criança, a língua do pai se desprendeu e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, esse menino? Tudo isso tendia a chamar a atenção para a vinda do Messias, ao qual João devia preparar o caminho. O Espírito Santo repousou sobre Zacarias e ele profetizou por estas belas palavras a missão de seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Antes do nascimento de João, o anjo dissera: Será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada aos homens. A fim de cumprir essa obra, precisava de que o Senhor com ele cooperasse, e o Espírito de Deus seria com ele, caso desse ouvidos às instruções do anjo. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus.
devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir sua missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser de tal forma capaz de dominar suas faculdades que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes como as rochas e montanhas do deserto. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para sua época. Daí, as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio. Exercem-se no círculo de família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. O mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Abundam erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Foi numa região isolada que encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pelo bulício do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus piedosos pais. Desde a infância,
fora-lhe conservada diante dos olhos a missão a ele confiada e aceitara o sagrado depósito. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas, de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre, achados no deserto, e bebia água pura que vinha das montanhas. A vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza e em isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens, e era sempre observador interessado do que se passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens a fim de saber como lhes chegara ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando na solidão, buscava cingir a alma para a obra de sua vida. Se bem que, habitando no deserto, não estava livre de tentações. Cerrava, quanto possível, toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolvera resistência de caráter e decisão, e, mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. João encontrou no deserto escola e santuário. Qual Moisés, entre as montanhas de Midian, era circundado da presença de Deus e das demonstrações de seu poder. Não teve, como o grande líder de Israel, a sorte de habitar entre a solene majestade da solidão das montanhas. Achava-se, porém, diante dele as alturas de Moabe, além do Jordão, a falar-lhe daquele que firmara os montes, cingindo-os de fortaleza. O triste e terrível aspecto da natureza do deserto em que morava pintava vivamente o estado de Israel. A frutífera vinha do Senhor tornara-se em desolada ruína. Sobre o deserto, no entanto, curvava-se o céu luminoso e belo. As nuvens que se acastelavam com o negror da tempestade eram aureoladas pelo arco-íris da promessa. Assim, por sobre a degradação de Israel, brilhava a prometida glória do reino do Messias. As nuvens da ira eram emparelhadas pelo arco-íris do seu misericordioso concerto. Sozinho, no silêncio da noite, lia a promessa feita por Deus a Abraão de uma semente tão inumerável como as estrelas. A luz da aurora dourando as montanhas de Moabe falava-lhe daquele que havia de ser como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens. 2 Samuel 23, 4. E no brilho do meio-dia via o esplendor de sua revelação quando a glória do Senhor se manifestar e toda a carne juntamente a vir. Isaías capítulo 40, verso 5. Num misto de respeito e regozijo, examinava nos rolos dos profetas as revelações da vinda do Messias, a semente prometida que haveria de esmagar a cabeça da serpente, Siló, o doador da paz, que deveria aparecer antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Agora chegara o tempo. No palácio do monte de Sião, senta-se um governador romano. Segundo a firme palavra do Senhor, o Cristo já nascera.
As arrebatadas descrições da glória do Redentor por Isaías eram dia e noite objeto de estudo de sua parte. O rebento do tronco de Jessé, um rei que reinará em justiça, julgando com equidade os mansos da terra, um refúgio contra a tempestade, a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, Israel não mais sendo chamado desamparada, nem sua terra assolada, mas chamado pelo Senhor, o meu prazer, e sua terra desposada. Isaías capítulo 11, verso 4, capítulo 32, verso 2 e capítulo 64, verso 4. O coração do solitário exilado enchia-se de gloriosa visão. Contemplou o rei em sua beleza e o próprio eu foi esquecido. Via a majestade da santidade e sentiu-se ineficiente e indigno. Estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar ereto e destemido em presença de monarcas terrestres, porque se prostrara diante do Rei dos Reis. João não compreendia plenamente a natureza do reino do Messias. Esperava que Israel fosse libertado de seus inimigos nacionais, mas a vinda de um rei em justiça e o estabelecimento de Israel como nação santa era o grande objetivo de sua esperança. Assim acreditava se viesse a cumprir a profecia dada em seu nascimento. Para lembrar-se do seu santo concerto, que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. Via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Anelava despertá-los para a vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera destinava-se a acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Antes de a semente do Evangelho poder encontrar guarida, o solo do coração deveria ser revolvido. Antes de lhe ser possível buscar cura em Jesus, precisavam ser despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado. Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção. Os anjos ministradores, apresentando-lhe os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento da necessidade e instigar ao brado: que devo fazer para me salvar? Então, a mão que humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado e expôs à vergonha o orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: que queres que te faça? Ao começar o ministério do Batista, a nação achava-se em estado de excitação e descontentamento vizinhos da revolta. Com a remoção de Arquelau, a Judéia fora posta sob o domínio de Roma. A tirania e extorsão dos governadores romanos e seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes gentílicos ateavam a revolta, extinta com sangue de milhares dos mais valorosos de Israel. Tudo isso intensificara o ódio nacional contra Roma e aumentara os anseios de libertação de seu poder. Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com novo e estranho poder, sacudia o povo. Os profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que se achava em futuro muito distante, mas eis ali o aviso de que estava às portas. O singular aspecto de João
fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias. Com o espírito e poder deste, denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram claras, incisivas, convincentes. Muitos acreditavam que fosse um dos profetas ressuscitado. Toda a nação se comoveu. Multidões afluíam ao deserto. João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado e sem purificação de coração e vida não poderiam ter parte no reino do Messias. Príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências do Batista a fim de participar do reino que anunciava. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Agora, os criminosos segredos de sua vida eram revelados. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo quanto a não terem, muitos desses homens, real convicção do pecado. Eram oportunistas, esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe que haveria de vir. E recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem mestre, pensavam fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com fulminante pergunta: Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para sempre seu favor a Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 35 a 37. Os judeus olhavam a sua descendência natural de Abraão como lhes dando direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, às condições que Deus estipulara. Antes de dar a promessa, dissera: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. A um povo em cujo coração sua lei está escrita, é assegurado o favor de Deus. São um com Deus, mas os judeus se haviam dele separado. Em razão de seus pecados, estavam sofrendo sob seus juízos. Era essa a causa de estarem escravizados a uma nação pagã. O espírito deles estava obscurecido pela transgressão e por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor,
desculpavam seus pecados. Lisonjeavam-se de ser melhores que os outros homens e merecedores de suas bênçãos. Estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus e nos lisonjeamos de ser favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós? Deus não pode fazer por nós aquilo que almeja. Seus dons, empregamo-los para nos aumentar a satisfação pessoal e nos endurecer o coração em incredulidade e pecado. João declarava aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores que os gentios, a quem se sentiam tão superiores. Havia-se esquecido da rocha de onde foram cortados e da caverna do poço de onde foram cavados. Deus não dependia deles para cumprimento de seu desígnio. Como chamara a Abraão dentre um povo gentil, assim poderia chamar outros a seu serviço. O coração destes poderia parecer agora tão morto como as pedras do deserto, mas o Espírito de Deus o poderia vivificar para fazer sua vontade e receber o cumprimento da promessa. E também, disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não por seu nome, mas por seus frutos, é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A profissão de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes sentiam-se convictos. Chegavam-se a ele com a interrogação: que faremos, pois? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E advertia os publicanos contra a injustiça e os soldados contra a violência. Todos quantos se houvessem de tornar súditos do reino de Cristo tinham que dar demonstrações de fé e arrependimento. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas. Ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas. Defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Revelar-se-ão na vida diária justiça, misericórdia e amor a Deus. Do contrário, são como palha que se lança ao fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, disse João. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta Isaías declarara que o Senhor purificaria o seu povo de suas iniquidades com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. As palavras do Senhor a Israel eram: e porei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías capítulo 4, verso 4 e capítulo 1, verso 25. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado,
ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Depois de sua noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: Tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis capítulo 32, verso 30. Jacó fora culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú, mas arrependera-se. Sua transgressão fora perdoada e seu pecado purificado. Podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus. Mas sempre que os homens chegaram à presença dele, enquanto voluntariamente nutrindo o mal, foram destruídos. Por ocasião do segundo advento de Cristo, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A luz da glória de Deus que comunica a vida aos justos matará os ímpios. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a se manifestar como o revelador do caráter de Deus. Sua própria presença tornaria aos homens manifesto o seu pecado. Somente em virtude da boa vontade da parte deles para serem purificados do pecado, podiam entrar em comunhão com Jesus. Só os puros de coração podiam permanecer em sua presença. Assim declarava o Batista a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram todo a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para outro, e não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Mas, vendo João o povo voltar-se para ele, buscava todas as oportunidades de encaminhar-lhes a fé para aquele que haveria de vir.